Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago e deixa eu te fazer uma pergunta. Tu se lembra dos teus sonhos? Se a resposta for sim, eu tenho uma boa notícia para te dar, porque uma grande parcela das pessoas não tem a capacidade de rememorar os seus sonhos. Mas talvez nesse vídeo eu possa te ajudar ensinando uma técnica que aprendi durante meus estudos sobre projeciologia. Nesse tópico, não vamos aprofundar exatamente como são gerados os sonhos, mas é impossível fugir de uma breve explicação sobre o assunto. Algumas correntes filosóficas que estudam o espiritualismo e a projeciologia sugerem que os sonhos nada mais são do que memórias vivenciadas que temos durante nosso descolamento do corpo. Claro que muitas dessas memórias acabam sendo misturadas com elementos do nosso dia a dia, preocupações, ansiedades e intenções que ainda queremos realizar. Aqui eu vou dar minha opinião pessoal sobre o que pode ser a memória dos sonhos e a relação com a viagem extracorpórea. Afinal, quando estamos sonhando, qualquer assunto e qualquer ambiente parece se misturar ao mesmo tempo. E a chave para entender isso tudo é manter a lucidez, tentando diferenciar o que faz sentido e o que não faz. Essa teoria sugere que os sonhos são apenas o cérebro tentando dar sentido a impulsos elétricos aleatórios durante um sono. Isso explicaria porque muitos sonhos parecem confusos e sem lógica. Já a teoria da consolidação da memória acredita que sonhar ajuda a organizar lembranças e aprendizados do dia, fortalecendo conexões neurais e descartando informações irrelevantes. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais dormir bem melhora a memória. Mas, por outro lado, a teoria evolutiva sugere que os sonhos funcionam como simulações, ajudando o cérebro a se preparar para enfrentar os perigos sem correr riscos reais. Os sonhos lúcidos são aqueles que percebemos que estamos sonhando e, às vezes, conseguimos até controlá-los. Algumas técnicas podem aumentar as chances de ter esse tipo de sonho, como manter um diário de sonhos, fazer testes de realidade ao longo do dia. Por outro lado, temos também os pesadelos, que são sonhos angustiantes, geralmente relacionados a estresse e traumas. Quando são frequentes, podem indicar ansiedade ou questões emocionais não resolvidas. Além disso, existem os sonhos recorrentes, aqueles que se repetem várias vezes e podem estar ligados a preocupações ou desafios não superados. Muitas pessoas relatam que, ao resolver algumas questões da vida real, os sonhos recorrentes desaparecem. Apesar de ainda não entendermos completamente os sonhos, sabemos que eles fazem parte do funcionamento do cérebro e podem influenciar nossa criatividade, emoções, capacidade de resolver problemas. Inclusive, algumas invenções e descobertas surgiram através dos sonhos, como a tabela periódica e a estrutura do DNA. Além de curioso isso, os sonhos podem ser extremamente úteis, né? Quem imaginaria? O sono REM, com a sigla em inglês Rapid Eye Movement, é a fase do sono que ocorre os sonhos mais vívidos e intensos. Durante essa fase, os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras. A atividade cerebral se assemelha até o estado de vigília. Os músculos entram em estado de paralisia temporária. E essa fase é essencial para a memória, o aprendizado e o equilíbrio emocional, porque ajuda a consolidar informações e processar emoções. Muitas pessoas associam o sono REM à viagem astral, pois essa é a fase em que relatos de experiências fora do corpo são mais comuns. Durante o REM, o cérebro está altamente ativo,
mas o corpo permanece imóvel, o que pode levar à sensação de estar consciente sem conseguir se mexer, algo frequentemente relatado por quem vivencia as projeções astrais. Enquanto algumas correntes acreditam que a viagem astral é um fenômeno espiritual, a ciência encara essas experiências como estados alterados de consciência, provavelmente ligados à ativação de certas áreas do cérebro. Sensações como flutuar, ver o próprio corpo de cima ou atravessar paredes podem ser explicados por fenômenos neurológicos, como a dissociação e as alucinações hipnagógicas. Independente da explicação, tanto a viagem astral quanto o sono REM mostram o quão complexo a mente humana é. Temos que admitir que a ciência tenta tomar rédeas até sobre temas que ainda não compreende completamente. Muitas vezes ela bate o martelo sobre questões que ainda têm muito a serem exploradas. Mas também não podemos dizer que a ciência age de má intenção. Afinal, estamos falando de experiências não palpáveis que acontecem dentro da mente e são tão difíceis de serem medidas objetivamente. Na minha opinião, tudo está na mente. A mente é a única verdade. O que está fora dela não existe, pois tudo o que experimentamos está dentro dela, seja no estado de vigília ou durante os sonhos. Durante os meus estudos sobre conscienciologia, eu aprendi muitas técnicas para lembrar dos sonhos e manter a lucidez durante eles. Isso é fundamental para conseguir experimentar a saída extracorpórea com consciência. Não adianta ter a experiência mais incrível da tua vida e não lembrar de nada. A técnica mais importante que eu adotei foi manter um caderno ao lado da cama. E como eu fazia isso? Se eu acordasse e lembrasse do sonho, anotava imediatamente, antes que as memórias se misturassem com as experiências do dia. Se acordasse durante a noite ou após um cochilo, também escrevia. E com o tempo isso ajudou a minha mente a fortalecer essa habilidade de lembrar dos sonhos. Hoje em dia eu admito que não mantenho mais essa prática, mas ainda guardo meu caderno de anotações desde 2016. Nele eu tenho registro de sonhos inexplicáveis, incluindo sonhos dentro de sonhos. Teve uma vez que eu acordei e anotei um sonho, e enquanto eu escrevia, fui lembrando de mais detalhes, até que de repente eu acordei de novo. Foi uma experiência muito intensa. Pensa, tô ali escrevendo no meu caderno, botando detalhes e lembrando. Eu lembro até da canetinha verde que eu tava escrevendo. Escrevi umas 3 páginas. E aí de repente eu acordo. Nossa, eu tenho esse sonho anotado ainda e eu posso relatar aqui pra vocês posteriormente. E aí eu acordei. Nossa. E aí eu comecei a escrever de novo. E aí eu escrevi a memória do sonho anterior e escrevi também a memória após sonhar. Que loucura, foi umas 4 páginas ou 5. E tu, já passou por uma situação parecida? Me conta aqui nos comentários e já deixa o teu gostei para o YouTube entender que esse conteúdo foi útil para ti. Eu vou deixar meu QR Code por aqui para quem quiser apoiar o canal de alguma forma. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!